Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Cast. E hoje nós vamos conversar aqui com um xará aqui de Diego, né? Para quem não ainda está chegando agora, aqui é o meu companheiro Diego e eu me chamo George. E o nosso convidado que a gente vai apresentar já também é Diego, né? Uma pessoa que vocês já conhecem aí da área de comunicação. Mas antes, deixa eu pedir a vocês aí para se inscrever no canal, deixa aquele like, compartilha aí com os amigos e ativa o sininho. Ok, pessoal? O convidado da gente aqui, como eu falei agora, é o xará de Diego, né? Que é o Diego Dantas, jornalista, comunicador, narrador, não é isso? Seja bem-vindo, meu amigo. George, Diego, prazer vocês amigos que estão aí acompanhando o podcast Resenha Cast, que é um formato que eu acho muito interessante. Sempre que eu posso, gosto de participar, sempre a bater esse papo descontraído, né? Porque geralmente na frente das câmeras a gente tem que ter, principalmente futebol, tem todo aquele protocolo, todo aquele roteiro, não sei o quê. Então esses programas são uma grande chance pra gente conversar de uma maneira mais descontraída e matar as saudades da época que fazia programa todos os dias em rádio, etc., que hoje não faço mais. Então é sempre uma satisfação. George vai já falar um pouco mais, mas Diego é um pouco de tudo, né? O cara é comunicador, empresário, narrador, rádio, TV, internet, o cara manja bem aí, vai ser um bate-papo legal. Tranquilo. Então, deixa eu agradecer aqui ao pessoal aqui que, né, nos coloca no ar. E paga o amendoim. Você que trabalha na área, você já conhece aqui, né, que você que está querendo melhorar a sua receita, aumentar o número de clientes. Escola de Leads, referência em anúncios digitais. Adicione mais, né, que é efeitos especiais. Você que está prestes a casar aí, ou chá de bebê, né? É uma empresa indicada aí para esse tipo de serviço. Clínica Odontológica Suzete Rovira, você quer fazer uma extração, obturação, colocar aparelho, Clínica Odontológica Suzete Rovira tem tudo que você quiser, tudo que você precisar. Serviço especializado, né? Diego já foi lá, não já? Já? Pronto, Diego gostou, vale a pena. A Biotech, que é assessoria e serviço em terceirização de mão de obra. Tanto ele tem a prestação do serviço, como você tem a consultoria na sua empresa, no seu condomínio. Tudo que envolver na área de jardinagem. Biotech é uma empresa que eu dou ok aqui para vocês, eu garanto que é uma empresa de muita qualidade. Maceg, Vigilância Patrimonial, que não só trabalha com a parte de segurança, mas também com a parte de serviços gerais. Ok? Outra empresa que eu também dou o aval aqui para vocês e assino embaixo. Mão de Ângel, você que vai fazer um evento agora, está se aproximando agora o final do ano, confraternização, né? Quer fazer um coffee break. Mão de Ângel, eu também é outra empresa que eu indico para vocês. Bolo e salgado. Valeu, obrigado a vocês aí e tamo junto. Vamos lá, pode começar aí, Diego. Aqui não tem ordem não. Vai começar. Nosso convidado, né, como eu falei no início, é um cara, é um exemplo pra gente que tá entrando nesse ramo aí da comunicação, né, dos podcasts e tudo mais. Diego Dantas, prazer recebê-lo, Diego, seja bem-vindo. Queria que você contasse aí pro pessoal que tá acompanhando, se apresentasse e falasse um pouco da sua história, como é que foi sua trajetória. Você que começou no rádio como repórter, depois foi evoluindo, narrador, chegou à televisão, Sport TV, narrou Olimpíadas, né, que a gente sabe que você participou de um processo seletivo aí com vários narradores a nível do Brasil e foi selecionado. Conta pra gente quem é Diego Dantas e o que você faz. Mas eu comecei aqui em Natal, né, eu sempre quis trabalhar em TV, assim, meu foco sempre foi televisão. E eu fiz jornalismo para isto, né? Eu queria trabalhar em TV, ser narrador e especificamente ser narrador da Globo, de alguma maneira, né? Eu não sabia como ia chegar lá, mas era o que eu sempre quis fazer. E também, em paralelo, eu sempre segui outra carreira, assim, porque o futebol, ele me dava essa autonomia. Por exemplo, futebol é sempre fim de semana, né? E geralmente, quando eu comecei em rádio, porque não tinha TV, as TVs daqui não transmitiam, né? E hoje eu acho que eu sou o único narrador que faço jogos em 2 emissoras abertas do Brasil. Ninguém faz. Geralmente você é Band. Então, eu consegui hoje alcançar um nome legal no mercado para conseguir estar em 2 emissoras, né? Eu fiz acordo com as 2 e hoje faço Band e faço TV Ponta Negra. Mas na época nenhuma TV daqui fazia transmissão, nenhuma. E aí, a chance, o espaço que tinha era no rádio, né?
E aí eu fui para 98, comecei como repórter, né? Tive a sorte de pegar uma grande equipe, acho que foi para mim uma das melhores equipes foi a equipe que enfim desbancou os mais de 40 anos de liderança da Rádio Globo, né? Que era com o Jorge era o primeiro narrador, eu era o segundo, aí Lupécio, finado Lupécio Luiz, ex-Mata Tavares, Milton Otaviano também já faleceu um bocado, Milton Otaviano, Francisco Inácio, Dionísio Otero, então, e a gente alcançou, atropelamos mesmo a concorrência na época e atingimos o primeiro lugar e já atingimos 70% ou mais de audiência na maioria das pesquisas que eram feitas na época. Antigamente era Rádio Cabugi, né? Virou Rádio Globo. Cabugi, Rádio Globo, tal. Meio que um monopólio, né? Eles tinham audiência assim muito, 80% acima, né? E isso ficou por mais de 40 anos. Até essa equipe da 98 conseguiu ultrapassar e assumir e acho que é a líder até hoje. E então, nessa situação, mais ali eu fiquei um tempo na rádio, mas sempre focado que eu queria fazer televisão, né? Eu não queria ser narrador de rádio, apesar de gostar, eu gosto de rádio, eu gosto de escutar jogo em rádio, quem não gosta, né? Mas eu queria televisão. E aí eu já estava me programando para ir para o Rio, tal, ou São Paulo, tentar alguma TV lá. Ia mesmo na sorte, fazer um... Você se formou em jornalismo e disse, vou seguir carreira. Só abrindo parênteses, que era isso que eu ia perguntar agora. Nós moramos aqui numa cidade, você sabe que é muito pobre em relação às outras, né, outras cidades do sul, do sudeste. E assim, o que fez você a ser jornalista e querer ir para a TV numa cidade carente que não tinha muita opção? Não tinha, e para minha profissão não existia, né? Mas sua ideia era se formar e ir embora. Não existia não existia. E também é uma profissão muito difícil, narrador, porque não existe formação, né? É isso. É diferente, você quer ser dentista. Vocação, né? Você sabe, eu quero ser dentista. Então tem que passar pela Você vai passar faz o Enem, faz a faculdade de odontologia, no máximo vai fazer uma especialização. Você tem um caminho ali, você sabe mais ou menos. Narrador não existe, né? Não existe. Tanto que eu, depois que me formei e comecei a trabalhar, eu eventualmente promovo um curso para o pessoal mais novo que está começando, porque eu sei que é difícil. Então eu aprendi sozinho mesmo, assim, fui aprendendo, praticava, eu pegava uma TV dessa, ficava em casa ali, eu ia, aí conversava com o Jorge Aldi na época, que era um cara, que é um grande amigo meu, o Garganta de Ouro, na época na 98, e o Jorge me ensinava muita coisa, né, ele dava os toques ali e tal, ele ia me ajudando e tal, mas Jorge sempre foi narrador de rádio, TV eu não... E rádio, né... Até cortando um pouquinho do seu raciocínio, o Marco Lopes, ele foi uma vez na SBT narrar. Sim. Totalmente diferente da rádio. Porque tem uma pegada diferente. Totalmente. Tem que ser mais lento na TV. São transmissões totalmente diferentes. Você já narrou no rádio, se eu não me engano. Sim, aí eu comecei na 98, eu como repórter, depois fui pra narrador e tal, e nesse meio termo, isso muito jovem, né? As coisas aconteceram muito rápido. Eu vou embora, vou pro Rio e tal. Só que aí eu casei e tal pra a gente ir embora mesmo, sabe? Só que aí minha mulher engravidou. Nesse meio tempo ela engravidou, assim, com menos de um mês de casado, ela tava grávida. Aí eu disse, vamos embora. Aí ela disse, não, vamos fazer o seguinte, era o primeiro filho, tá, vamos esperar a criança nascer, quando meu filho Davi nascesse, eu ia embora. Esperar que ele fazer um ano e tal, porque é complicado, né? Quando pequeno a gente não sabia como era aquele negócio todo. E primeiro filho, na sorte mesmo, ia gravar materiais aqui e ia levar, bater de porta em porta, como todo mundo faz. Como todo mundo faz. E aí eu tô aqui e tal, aparece uma propaganda no Sport TV, por isso que eu falo que assim, realmente nunca existiu isso, né? Aí, seja uma voz do Sport TV, tal, participe do programa Talentos da Narração. E curiosamente, todo mundo já sabia que eu queria ser narrador de TV. O pessoal começou a mandar mensagem pra mim e tal, no Twitter, na época era Twitter, bombava, 2013 isso. Então o pessoal mandando mensagem, dia que você viu, programa pra narrador, seleção pra narrador, foi isso. E aí eu fui, vou me inscrever. Desculpa, tu já fazia rádio nessa época? Só 98. Era narrador já. Eu fiquei 11 meses como repórter e já comecei a narrar. Foi menos de um ano como repórter. Mas com tudo isso, aquela gafe que você comentou, aquele jargão que você criou de forma errada. Isso tudo. Também você já tinha feito aquilo aí. Isso tudo foi no começo do rádio. Por quê? O que aconteceu? Mas eu digo assim, isso tudo foi levado em consideração também, né? Porque levou como uma brincadeira aquilo ali. Sim. Mas não, peraí, você tem que falar pra galera. A história foi o seguinte, isso eu começando lá na 98, porque assim, eu fiquei... A gente sabe, mas a galera não sabe. Eu fiquei um ano como... 11 meses, na verdade, como repórter, já fui promovido para narrador. Porém, tinha alguns jogos, por exemplo, o que acontecia? Tinha fim de semana que, eventualmente, por exemplo, um dos repórteres que era o Dionísio,
Gabriel Negreiros também fazia reportagem e tal. Então, alguém tinha que viajar. E aí a emissora falava, Diego, então eu era narrador e fazia reportagem, fazia os dois, né? Aí nessa, a gente foi fazer um jogo Série B, ABC e Náutico. Aí eu tava cobrindo o Náutico, né? Como eu não era o repórter, eu era mais narrador, então sempre eu fazia o visitante. O repórter que fazia reportagem mesmo, fazia reportagem, e eu sempre, quando precisava cobrir a reportagem, fazia o visitante. Eu tava fazendo o Náutico. Aí ABC, isso, 2011, ABC foi campeão em 2010, 2011, Série B, ABC e Náutico no Frasqueirão. Aí entra um camarada chamado Ricardo Xavier, um careca assim, tal do Náutico, segundo tempo, jogava muita bola, um meio assim, canhoto. E aí ele entra, faz o drible e tal, e sai de frente ao goleiro Wellington da ABC. Bom goleiro da ABC, que voltou agora recente, saiu de novo e tal. E quando ele sai ali em frente à área ali de Wellington, ele dá um chute assim, daquele chute mesmo em cima mesmo de Wellington, uma defesa, pá. E rádio, vocês sabem, que é aquela narração lá em cima, né? E o Garganta, então, era pá, defendeu. E uma defesa é como se fosse um gol, né? Uma defesa, uma bela defesa. E defendeu, aí o Frasqueirão veio abaixo, aquele negócio tudinho. Aí, e o Jorge sempre me dizia isso, Diego, olha, a pior coisa que tem é o narrador vir num ritmo lá em cima, e o repórter... Então, quando ele vinha aqui em cima, eu entrava aqui em cima também, que é pra poder você... Porque é muito chato, você tá escutando o cara, aí entra o repórter. Foi assim. Então você tem que vir os dois lá em cima, né? Isso são macetes que você vai pegando, e o Jorge sempre me ensinava essas coisas. E aí nessa que ele falou, tal, entrou, e aí eu entrei com o repórter, grande jogada era Ricardo Xavier, não sei o que, driblou, saiu cara a cara com o goleiro e deu um chutaço, a queima-rosca, a bola foi pra fora. Aí eu falei, ao invés de queima-roupa, queima-rosca. Queima-rosca. Só que eu falei muito rápido, rádio é aquele negócio, você fala. Isso. E eu percebeu na hora. Não. E aí saiu a bola, tal, escanteio. E todo mundo escutou, percebeu que não, esse cara não falou queima-rosca. Aí continuou a transmissão normal. Só que na época, é isso que eu falo, tudo que você faz em emissora, e eu sempre trabalhei em emissora com muita audiência. Então, e também isso eu aprendi muito cedo. Então, qualquer coisa que a gente fala numa emissora com muita audiência, a repercussão é grande. E na época, como eu falei, o Twitter era estourado, né? Era muito bombado. O que é um Instagram hoje era o Twitter. O pessoal tava no auge e tal, aquele negócio. E rapidamente, um cara manda uma mensagem pro plantão, era o Ed Oliveira. Rapaz, esse Diego tá inovando mesmo. Eu já vi de tudo, agora chuta e queima-rosca. Mas isso falou no ar. Aí quando fazia aquele giro de 5 minutos da rádio, aí ele falou, olha, fulano e tal. Aí ele fazia o giro, o jogo não sei onde, e mandava os alô da galera, nesses giros, né? Ele falou, o cara tá falando aqui que o Diego Dantas tá inovando, lançou aí o chuta queima-rosca. Pronto, aí começou aquela resenha. Aí Lupeço, me lembro demais Lupeço. Rapaz, eu achei que eu tinha escutado errado, não é que esse cara falou. Aí começou aquela resenha. Aí virou trend top do Twitter, não sei o quê. Pronto, é isso que eu levo pelo lado bom da coisa, né? Não, e aí você viralizou, e ficou resenha. E eu sempre fui muito brincalhão também. A grande coisa é que assim, a equipe da 98 era muito brincalhão. Então, apesar de sair sem querer, caiu bem, entendeu? Não foi um negócio assim, e jamais eu falaria isso de sacanagem. Não, realmente foi uma coisa que saiu ali, acho que naquela época não tinha transmissão via YouTube, como não existia. Tinha viralizado mais. Viralizou e foi uma resenha, assim, mas faz parte, né? E aí nessa, que eu tava lá na rádio, apareceu essa seleção em 2013, eu me inscrevi, mas assim, eu não fazia ideia do que era, entendeu? Assim, eu me inscrevi porque eu achei, vai ser legal, só que foi a primeira seleção e única, nunca mais a Globo fez isso. Eles faziam uma seleção para repórteres, que inclusive já foi gente aqui da Terra também selecionado, na época o Túlios, que ele chamava Passaporte Sport TV, que era para selecionar repórter, mas para narrador foi a primeira e última vez. Então você imagina o Sport TV, que não é tão somente o canal maior de esportes do Brasil, como é o maior canal da TV fechada, né? Isso. Nenhum canal chega nem perto da audiência do Sport TV na TV fechada. Não só de esporte, mas levando todos os 300 e tantos canais que tem da TV fechada. Então, ele atraiu um número, quase 12 mil pessoas se inscreveram nessa seleção. Então, gente do Brasil todo. E era para escolher só um? Não, era assim, a ideia, eu me lembro o diretor falando isso, a ideia do projeto era de Raul Costa Júnior, que era o diretor-geral do Sport TV, e Mário Jorge Guimarães, que era o gerente de eventos. E eles diziam que quando eles lançaram esse projeto para o RH da Globo, que eles chamam lá de capital humano, ele falava, narração é talento. É muito difícil você formar um narrador. Você tem que achar o talento. Então, assim, se vocês acharem 2, 3 pra gente, a gente vai estar satisfeitíssimo. E eles selecionaram 10, dos 10, cortaram 2 no meio do processo, que a gente foi para um treinamento depois de 1 ano e meio, e ficaram 8, né? Então, foi mais ou menos aí uma média de quase 1.500 pessoas para cada vaga, né?
E aí a gente começou em 2014 a seleção, em janeiro. Foi a primeira prova, eu me lembro que fosse hoje, no início de janeiro assim. E fomos até 15 de dezembro, um ano de seleção, quando eu recebi realmente a ligação assim, você passou, tal. E aí você perguntava, fizeram prova de quê? É mais fácil falar a prova que eu não fiz, né? Desde português, a redação, isso, conhecimentos gerais, história, geografia, reflexo. Teste psicológico, acho que eu fiz uns 5. Não, o psicológico ainda vai, mas tudo isso, porque é mais para narrar. Mas o que acontece? Mas você tem que ter o conhecimento geral. O que a Globo leva em consideração muito, principalmente para essa função, né? Geralmente é porque as pessoas têm a função com o narrador ali só para narrar um jogo, por exemplo. O Galvão Bueno é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Ele, apesar de ser aquele jeitão, ele é um cara extremamente culto. Todos os narradores são muito cultos, porque você, quando vai fazer, por exemplo, uma Olimpíada, eu ia transmitir uma prova de ciclismo, você tem lá 180 pessoas na prova. Então, das 180, cada um é de um país, então você tem que saber um pouco num país. Então, a gente fazia provas de história, geografia, conhecimentos gerais, reflexo, redação, dinâmica de grupo, tudo que você imaginar, eu fui, e eram provas tanto online como presenciais, né? Aqui, eu fiz algumas na Globo Recife aqui, porque Globo só tem 5, né? Recife, Brasília, Minas, São Paulo e Rio. Então fui algumas vezes a Recife, fiz outras online e as provas finais no Rio mesmo, na Globosat, que fica na Barra. Então foi um processo seletivo, 12 mil narradores, escolheram 8 a nível Brasil, acho que era para as Olimpíadas, se eu não me engano. Isso, o foco inicial era que essa turma fosse formada para começar nas Olimpíadas, mas não era só para as Olimpíadas, agora, né? A gente acabou ficando mais tempo. E ainda tem gente até lá hoje. Tem hoje? Ainda tem até você hoje. Já narrou, acho, Série B, você narrou... Série A, tudo. Vôlei, né? Você narrou Liga Nacional. Eu fiz Série A, Série B, fiz Superliga, fiz NBB, fiz todo tipo de coisa que você imaginar. Porque assim, nesse processo, depois que a gente entrou, Jorge, a gente ficou 1 ano e meio em treinamento, e nesse 1 ano e meio a gente foi capacitado para narrar tudo que você imaginar. Então, era isso que eu ia falar agora. Porque não adianta ter só o dom, não é isso? Tem que ter o conhecimento, entendi aí, até porque é uma prova de conhecimentos gerais. Já entendi. Mas em relação, por exemplo, eu percebo que cada narrador, ele tem um dom. Por exemplo, aquele narrador que eu adoro ele, do Sport TV do MMA, como é o nome dele? O que do canal fechado, do combate. Tá na ponta da linha. Rods. Pronto. Aquele cara pra mim é pau. Mas ele tem um dom, acho que só dali. Então tem uns que tem um dom só pro vôlei. Por exemplo, você pega aquele, como é o nome dele? Aquele narrador, um gordinho agora, que de óculos, como é o nome dele agora, que narrou a última. Everaldo Marques? É o que diz assim, você é ridículo. Everaldo. Aquele cara tem um dom mais pro basquete. Você já viu? Então assim, o seu dom é mais para o futebol? Rapaz, você acha que você tem um dom? Eu gosto muito de futebol, assim, até porque foi onde eu comecei e tudo. Mas, assim, por incrível que pareça, às vezes é mais fácil você fazer outras modalidades do que o futebol. Especificamente as modalidades que você tem mais identificação. Por exemplo, eu gosto muito de basquete, então pra mim é muito fácil. Outros esportes, por exemplo, nas Olimpíadas eu fiz levantamento de peso, eu fiz esgrima, fiz polo aquático, fiz nado sincronizado, fiz pentátulo moderno. Então, e algumas coisas você era avisado, né? Por exemplo, eu chegava hoje, por exemplo, quem trabalha no Sport TV, você sabe mais ou menos a escala ali com alguns dias antes. Mas em competições especiais como as Olimpíadas, você não sabe muito. Eu sabia que eu ia fazer esgrima, levantamento de peso e ciclismo. Esses eram os 3. 15 dias antes. Então eu tive 15 dias para estudar. Então esgrima, eu sabia o peso da espada, eu sabia do que era feito, eu sabia tudo. Porque eu me preparei para isso. Mas muitas modalidades era assim. A gente ficava... Como é que é uma Olimpíada? Você tem ideia como é uma maratona. Você ficava mais ou menos 8 horas no ar, intercalando. Você fazia 2, 3 horas, entrava outro narrador, fazia 2, 3 horas, você voltava mais 2, 3 horas, e aí ia. Quando você acabava, você ia estudar pro próximo dia, e era assim. Então os caras chegavam e diziam, amanhã você vai fazer pentátulo moderno. Eu nunca tinha feito pentátulo moderno, não sabia nem o que era. Então eu sabia de assistir. Uma coisa é você assistir. A outra coisa é você narrar aquilo ali. Você não pode falar besteira, principalmente quando você tá no canal que é absurdamente líder de audiência, você... Tem cuidado, né? Tudo que você fala, você não pode cometer um erro, né? Galvão Bueno fala que ele é vendedor de emoções. É isso que ele fala. Onde eu quero chegar nessas emoções? Você falou. A emoção de um basquete, de um futebol, até do vôlei, é diferente de um pentátulo, né? De uma esgrima. Por quê? Me corrija se eu estiver errado. Na esgrima é uma narração mais
mais tranquila. Mais técnica, né? Mais técnica, você tem que ter mais o conhecimento, mas tá narrando lá de leve. No futebol você tem que estar sempre, principalmente o basquete, você que gosta de basquete, né, que eu já procurei saber, tem que ser dinâmico, porque a bola vai para cá, volta, a defesa, no ar. Então não tem que ser mais dinâmico, não tem que ser mais rápido. E cada um são transmissões completamente diferentes, porque, por exemplo, nado sincronizado você é praticamente um apresentador. Vem aí George Igor, a dupla da Rússia, não sei o que e tal, lá vai, são mulheres, né? Fulano e fulana, tal, da Rússia, ela se apresentou. E qual é a grande vantagem de um canal grande? Que aí é a grande vantagem de trabalhar no Sport TV. Você sempre vai ter um comentarista de altíssimo nível. Então sempre a pessoa que está lá, ele foi jurado internacional, ele foi atleta olímpico, então era sempre os caras férias. Então quando terminava a apresentação, eu dizia, e aí George, a apresentação foi assim, foi assada, tá. Então você vai embora. Em algumas outras transmissões você segura mais, o narrador segura mais. Então ele puxa mais, por exemplo, um basquete é mais o narrador, ele vai, quando a bola para, entra o comentarista. Então você tem que ter o conhecimento dos lances, dos movimentos. Então, mas assim, dinâmico. Eu dei sorte. Por exemplo, no meu primeiro dia de transmissão das Olimpíadas, eu peguei esgrima, né? E eu não fazia ideia que a esgrima dava muita audiência. Por quê? Olha só. Futebol, vôlei, basquete, natação, a gente tá acostumado a ver na TV. Esgrima, levantamento de peso e outras modalidades, as pessoas só assistem nas Olimpíadas. Então, por este fato, ele acaba atraindo audiência muito grande e plasticamente é muito bonito, né? A gente olha aquelas espadas e eles montam, tem as luzes, quando bate acende. Então, tem uma audiência absurda. E qual é a grande vantagem? Um público que não conhece muito. É uma pessoa que está curiosa para saber. Então você acaba sendo ali, ajudando a pessoa que está em casa a entender o que está acontecendo. E acaba sendo muito legal. E nesse primeiro dia que eu fiz, teve uma atleta chamada Nathalie Morhausen, que ela chegou, salvo engano, foi às quartas ou foi às semifinais lá no Rio. E o Brasil nunca tinha chegado nem perto disso. Então acabou que saiu em todas as manchetes, começou a sair, era o primeiro dia, não tinha muita coisa rolando, então começou assim a sair nos sites, Brasil avança, e nessa que o Brasil... e o meu canal era segmentado, era o canal da esgrima, então o pessoal começou a colocar lá pra assistir. Sim. E aí vai chamando, e hoje da rede social é isso, começa a sair no WhatsApp, tem uma menina que tá avançando, foi pra semifinal, foi pras quartas, então o pessoal começou a colocar, e logo no primeiro dia, e era literalmente meu primeiro dia no ar, eu não havia feito nenhuma transmissão antes, oficial. Desafio grande. Eu tinha feito pilotos, né? Ao longo de 1 ano e meio eu fiz mais de 50 pilotos, de todos os esportes que vocês imaginaram, todos, até que curlei aqueles do gelo, tudo eu fiz. Então eu estava preparado, mas ao vivo no ar foi a primeira vez. Eu estreiei nas Olimpíadas. Assim, tem uma coisa que nós não somos comunicadores, eu e ele, né? Óbvio, né? A gente criou isso aqui, o canal, justamente para interagir, né, com os empresários, empreendedores, mas você hoje é um comunicador. Você senta aí na maior tranquilidade do mundo. Imagina aqui nós dois. Aí quando você liga uma câmera, que o mal de todo mundo é quando você liga a câmera. E o microfone. Não é fácil, não. Não é fácil. Imagina você naquela adrenalina, umas Olimpíadas passando ao vivo para todo o Brasil. Não é fácil. Agora, o seu forte hoje? Hoje eu faço basicamente futebol, né? Até porque pelo fato de ter ficado aqui em Natal, então basicamente nós temos aqui o futebol, que é o que tem aqui na nossa cidade. Mas você futebol? Se fosse escolher, eu prefiro futebol. É futebol, com certeza. Eu imaginei. Eu vou fazer uma pergunta a você já, mas você sabe qual é o esporte preferido que Galvão Bueno prefere narrar? Fórmula 1. Fórmula 1. Ele explicou, porque ele disse que gosta dessa parte técnica, de explicar. O filho dele, ele vestiu pesado, piloto. Eu ia perguntar de Galvão, mas eu vou mais pra frente, eu vou deixar você concluir a sua colocação sobre... Hoje você tá no futebol, né? Hoje eu faço muito futebol, até pelo fato aqui da terra ter basicamente futebol. Fiquei feliz esses tempos que teve o vôlei aqui, infelizmente parece que saiu, né? Foi embora. Mas quando eles vieram, o pessoal da Confederação Brasileira me chamou para fazer, eu fiz a Superliga aqui, foi bem legal, mas infelizmente durou pouco tempo, né? Já acabou e tal. Então, basicamente, o nosso esporte aqui é muito pobre. Isso é em nível Brasil, é muito difícil. Basicamente, você tem os esportes que tem apoiado pelas confederações que são olímpicas. Fora isso, você não tem muito clube, né? Você tem o vôlei, porque tem uma liga muito forte de Superliga, e você tem o NBB do basquete. Então, e os outros são heróis mesmo, os caras que têm assim, conseguem se destacar, né? Chegam num nível muito alto. E aí conseguem ter, mas você não tem uma competição, né? Você não tem muitas competições. Futsal também tem uma liga forte e tal.
Mas assim, de uma maneira geral, infelizmente o esporte não tem tanto apoio, outros esportes que não sejam futebol. Então acaba que sendo muito futebol. A coisa boa que a gente gosta, né? E o futebol, o nosso futebol em si, né? Assim, a gente tem a dificuldade de as pessoas não valorizarem tanto. Tá mudando a realidade, mas devido à influência da rádio, você tinha que torcer para time de fora, time daqui, então não tinha tanto aquele apelo, né? Hoje em dia tá mudando, mas acaba que influencia muito, né? Diego, e o que você acha dessa narração no estúdio, cara? Eu acho... Rapaz, um negócio muito frio, cara. Eu comecei, né? As minhas primeiras transmissões foram no estúdio, né? Eu sempre fiz transmissão no estúdio, que a gente chama de transmissão off-tube. Então tem diferenças, principalmente para o narrador e para quem está fazendo. Para a pessoa que está em casa, eu não sei se tem tanta diferença, mas assim, o que acontece? Qual é a principal diferença? Para o narrador, no estádio, ele tem uma visão mais global, entende? Então assim, eu consigo ver, porque acontece, a câmera do cara que tá vendo em casa, que muita gente pensa assim, você tá no estúdio, você tem várias câmeras, não, a mesma câmera que você tem em casa e um monitorzinho 21 polegadas só. Mesma coisa. Mesma imagem. E isso aí é uma coisa que, inclusive, por exemplo, lá na Globo, foi implementada na época que Boni e Roberto Marinho, quando eles implementaram as transmissões de futebol, e Boni, Roberto Marinho e Armando Nogueira, que era o diretor de esportes, isso quem Boni conta no livro dele, eles não gostavam muito, por exemplo, principalmente o Boni, que eles preferiam inclusive transmissões de off-tube. Por quê? Porque muitas vezes o narrador foge do que está no vídeo e o cara que está em casa não está vendo. Então, se você está vendo um jogo em casa, você está vendo o que está no vídeo. Sim. Então, de repente, está mostrando a bola, o cara fala, ó, confusão na torcida, que confusão, não estou vendo, entende? Entendi. Então, você tem que ter esse cuidado. Mas, assim, para o narrador, a visão é muito mais global, né? Mas, assim, é uma questão que eu realmente me acostumei. E hoje, o principal fator, George e Diego, indiscutível dessa questão das transmissões off-tube é custo. Eu ia falar hoje agora. O pessoal não viaja por custo. Você pode ver, hoje a Globo vai mandar, né? Inclusive saiu uma matéria essa semana, o Gustavo Villani, que é um dos principais narradores da Globo do Sport TV, muito bom, por sinal, muito reclamando publicamente que não vai para a Copa do Mundo do Catar. Eu acho que Kleber Machado também não vai. Kleber Machado também não vai. Isso é simplesmente contenção de custos. Tá, então tudo bem. Isso eu tinha essa ideia que seria isso também um dos motivos. Mas narrar no estúdio é diferente da emoção você estar no estádio. Não, é totalmente. Totalmente Olha, diferente. Pro narrador muda muito. Eu observo Para as pessoas que estão em casa, talvez não tanto assim. Se você ficar só assistindo, você não vai perceber tanto. Tem aquele clima. Mas né, é outra coisa, é outra coisa. Pra gente entrar em outro assunto, né, porque o tempo é muito curto, mas eu vou falar uma coisa que eu observo. Quando eu tô vendo um narrador, e muitas vezes eu sei que você está narrando e precisa ser rápido ali, às vezes a pessoa erra o nome do jogador. Sim. Aí eu fico dizendo, como é que a pessoa erra o nome do jogador? Que a pessoa vive daquilo, esse é o meu pensamento, narra todo dia e não está vendo ali que ainda erra. Aconteceu, acho que chegou a acontecer uma vez com você, que é normal que eu vi acontecer, e com o Galvão Bueno, com aquele Alberto, o outro Luiz Alberto. Aí como é que pode? Aí eu depois fico imaginando, porque ele está narrando no estúdio. Mas mesmo assim, como você falou, o estúdio é mais tranquilo, você tem uma visão mais periférica, como você falou. Mas muito tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido, e tem uma questão também que é assim. O que acontece? Você tem muitos jogadores, eles parecem muito. E você tem muitos jogadores, assim. E o que acontece? Muitas vezes os caras jogam mais ou menos na mesma posição. O número... Uma grande dificuldade para o narrador é o número de camisas. Então os caras querem fazer hoje umas camisas bonitas, bacana, legal, tudo bem. Só que eles não pensam na imprensa que está narrando o jogo ou no torcedor que ele quer ver quem está com a bola. Exato. Então você não identifica o número do cara. Às vezes é difícil, assim, muitas pessoas, a pergunta que o pessoal mais faz: como é que você identifica quem é o cara? Tem vários fatores. 1, posição. 2, número, que é perfeito quando o cara, por exemplo, a camisa do ABC branca com número preto é coisa linda, porque aí você olhou, vê, ou a camisa do América vermelha com número branco, maravilha. Quando começa a botar a lista com rapaz, esse time do interior, você pode prestar atenção, eles não pensam muito nisso. Então é uma numeração muito louca, você não tem... Você vai mais ou menos pela posição. Você vai pela posição, você vai pelo número e alguns outros fatores. Por exemplo, eu adoro chuteira colorida, maravilha. Quando o cara mete uma chuteira rosa, porque você identifica o jogador, pela chuteira, o cabelo moicano, então, às vezes uma abraçadeira, um negócio tão... trejeito de cada um. Todo tipo você... Agora você imagine, por exemplo, um escanteio em que você vai ali 8 do ataque, 9 da defesa, você está falando de 17 caras na área, mas o goleiro 18. Né? E a bola vem ali no meio, subir um, você tem que... Aí
você tem essa questão. A grande vantagem assim da TV é que você tem um tempo maior, você tem um ritmo mais tranquilo, aí a câmera vai e acha pra você às vezes quem é o cara. Mas muitas vezes é bem complicado e já aconteceu sim. Nunca aconteceu comigo na hora do gol, né? Mas já aconteceu comigo de momentos assim, troca de passe, e é muito rápido. Então assim, você tem em campo 22 caras. Então o cara tocou rápido, você vem fulano, mas na verdade vem o outro, o nome sai assim, mas enfim, a gente é o principal cuidado que eu prefiro não falar do que falar errado. Já deu branco em nome de jogador? Já. Eu fico com a lista ali, né? Mas às vezes você tá ali, o nome tá na boca e não sai, aí eu prefiro não falar do que falar errado. Legal. Agora, uma coisa que eu já observei. Você foi perfeito na sua colocação. Eu não aguento, cara, ver uma camisa com o Atlético Mineiro. Você não consegue. Uma camisa com o nome amarelo. Era pra toda camisa, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do Vasco. O Vasco tem a lista na diagonal. Não, time bom, pô. Por que não bota só até a metade? Ou o espaço do número ser um quadrado? Porque não é só pro narrador. Eu acho que o torcedor ele gosta de ver quem tá com a bola. Você olha e jogador, eles têm geralmente um porte físico muito parecido, né? O pessoal, tem muitos que são muito parecidos. Então você fica ali, você não sabe quem é o cara. Tem liga que tá fazendo isso. Não sei se você sabe. A liga italiana, por exemplo, ele tá proibindo times de camisa verde. A partir de 2023. Porque é um negócio que você não consegue. Ou se não que ele fizesse a camisa verde, mas no espaço do número, pelo menos, ficasse fácil pra... Não é só pra imprensa, é o torcedor identificar. Porque teve um ano que o Vasco jogou... Você não dá pra ver. Ele é vascaíno, por isso que eu tô tirando... eu sou vascaíno, mas não pode falar de Vasco, não. O Vasco tá mal, uma época, porque eu tô dando um exemplo, que na época eles fizeram assim na época que jogava aquele Nasa, Felipe, Edmundo, eles criaram um círculo e o número ficou mais visível. Ficava no meio, pronto. É esse exemplo que eu quero dar. Não precisa nem ser um número muito grande, não, mas que seja fácil. Não é só pra imprensa, eu acho que o torcedor ele gosta de saber quem tá com a bola, quem não tá, e você fica ali perdido. Por exemplo, na Champions League, time de camisa listada, só listada na frente. Atrás ela é lisa pra identificar. Mas tem que ser assim, Champions League, né? A camisa do Atlético Mineiro, eu vi a narração esses dias do Atlético, parece que era amarela com aquelas listas, não tem condição. Então, por isso que geralmente o que acontece, as praças, elas têm, e essa foi a ideia na época que eu fiz o Talentos da Narração, que as praças tivessem os seus narradores. Então eu ficava muito, apesar de muito ao Rio, acho que foi a cidade que eu mais fui na vida, foi o Rio. Eu viajava muito, porque o Sport TV, a sede, ficava lá. Mas a ideia era ter narradores nas praças. Porque o que acontece? Pra mim é muito mais fácil eu estar numa praça, por exemplo, Praça Nordeste. Porque aí eu fazia, por exemplo, aqui, eu fazia muito Ceará, eu fazia muito o Sampaio Correia. Pernambuco eu fazia menos, porque tem aquele Rembrandt. Tinha o Rembrandt e tinha, na época, o Rodrigo Raposo, que saiu também. Então eu não ia muito. Mas as cidades que não tinham muitos narradores, eu ia... Então você, quando começa a fazer muito time, por exemplo, vai começar o estadual e a Copa do Nordeste. Então eu vou fazer muito ABC América. Então, nos primeiros jogos, como chega muita contratação, nos primeiros jogos eu ainda tô meio ali que conhecendo. Depois do segundo, terceiro jogo, eu não preciso mais nem de papel, já sei quem é o cara, pegou, já... Então você, quando faz muito um time, por isso que quando você vê, por exemplo, lá no Rio, você tem Luiz Roberto, São Paulo você tem Cléber Machado, justamente para que eles possam se dedicar mais àqueles times. Entendi. E possam ir criando. Então você assiste, por exemplo, ESPN, Fox, né, que hoje é uma coisa só. Os caras fazem, o narrador do campeonato inglês, ele faz mais campeonato inglês, porque ele vai se habituando com aquele time, o estilo de jogar, ele vai conhecendo mais, porque é muito difícil você acompanhar tudo, um cara que ninguém consegue acompanhar tudo, né? Mas Diego, deixa eu fazer uma pergunta a você, conta aí pra gente os bastidores aí do Sport TV, da Globo, você conheceu Galvão, Luiz Roberto, como é que é essa turma, como é que é Galvão, como é que é essa galera aí no Rapaz, assim, a grande vantagem desse treinamento que a gente fez, foi justamente, a gente ficou 1 ano e meio em treinamento, foi a chance de conhecer essa galera, né? Porque você tem a curiosidade de saber como são esses caras e conhecer um pouco mais, aprender com eles. Então durante o treinamento eu conheci todos esses narradores do Sport TV e da Globo, todos, né? Do Luiz Roberto, pra mim, foi o mais legal, assim, mais surpresa positiva, porque tecnicamente é o que eu mais gosto. Mas é isso que eu ia lhe perguntar, qual que você admira mais? Já tecnicamente, indiscutivelmente, Luiz Roberto, tecnicamente falando. Ele vai substituir Galvão agora, né? Pra mim, ele é o número 1 hoje do Brasil, né? Apesar de Galvão Bueno, ele tá num patamar inalcançável, assim, mas Luiz Roberto, pra mim, é o número 1. Tecnicamente, e como narrador, e ritmo, e voz, pra mim, ele é uma figura espetacular. Aí os outros do Sport TV também, Milton Leite, Luiz Carlos Júnior, então, e a gente eles faziam palestras com esses caras. Então esses caras vinham, conversavam 2, 3 horas com a gente. Todos eles foram maravilhosos. Isso é uma característica do pessoal do esporte. Geralmente o pessoal do esporte é um pessoal muito legal,
Então todos eles extremamente receptivos. E aí tem a curiosidade do Galvão. Por quê? Quando passou um ano e meio, a gente conheceu todos eles, até Léo Batista da vida a gente também conheceu, todos Legal. eles a gente fez treinamento, a gente acompanhava os programas, transmissões, eu acompanhei uma transmissão do Luiz Roberto aqui, ele narrando e eu sentado aqui do lado olhando como ele fazia, então essas coisas você aprende muito, Legal. né? E aí, Galvão Bueno, todo mundo queria conhecer Galvão Bueno, só que na época Galvão Bueno morava em Mônaco, hoje ele já tá morando no Brasil, mora em Londrina, mas na época ele morava em Mônaco, então ele vinha ao Brasil para gravar o programa dele Bem Amigos, na segunda-feira no Sport TV e tal. Ele tá doente, até por sinal ia lançar um agora, né? Tava... Ia fazer em canal Covid, aberto. tá. Canal aberto. Aí o que acontecia? Todo mundo queria conhecer o Galvão e tal, mas não rolava, porque ele morava fora e etc. Enfim, quando ele esteve aqui no Brasil, ele estava em jogo da seleção e tal, não dava certo. Aí em 2016, o Brasil veio jogar aqui em Natal, Brasil e Bolívia, né? E o pessoal do Sport TV pediu para eu acompanhar a equipe daqui do Sport TV que vinha para Natal. Então fiquei acompanhando, ajudei eles aqui em alguma coisa ou outra. E aí fui almoçar com o pessoal do Sport TV aqui em Natal. Aí eu me lembro que eu peguei um dos diretores do Sport TV, o Mário Jorge, estava aqui em Natal, e disse: quer almoçar o quê? Rapaz, eu queria comer comida daqui, a carne que só tem aqui, carne de sol. Aí, vamos para um restaurante aqui, aquele da Via Costeira, tal. Levei, cheguei lá. Quando eu tô lá sentado, chega um camarada. Aí ele falou: rapaz, esse é o segurança de Galvão Bueno. Eu falei: rapaz, mesmo é. Aí daqui a pouco vem Galvão, Arnaldo, Turma da Globo, Júnior, não sei o quê. E eles eram muito amigos desse cara, desse diretor do Sport TV. Quando eles olharam, ei, tal, vem pra cá, senta com a gente. Então, eu passei anos lá na Globo, nunca vi Galvão. Conheci Galvão Bueno aqui comendo a carne de sol. E aí, e ele foi boa, ou é... demais, super receptivo. Agora é igual a transmissão, só ele fala. Tinha umas 10 pessoas na mesa. E só ele falava, Arnaldo, ninguém, só ele faz. Ou seja, e o que eu percebi com Galvão, Luiz Roberto, Kleber Machado, todos esses caras, eles são exatamente iguais nas transmissões. Então assim, o cara que é brincalhão, ele é brincalhão pessoalmente, o cara que é sério pessoalmente. Então isso foi um grande exemplo de eu falar assim: bicho, você tem que ser do seu jeito, autêntico. Só vinga narrador que é autêntico, porque assim, se você criar um personagem, eu sou engraçadão sem ser, não vai ficar legal. É a mesma coisa do cara que é também ao contrário, né? O cara que é engraçadão, quer ser sério, não cola. Por exemplo, uma coisa que eu não tenho muito, que eu acho que é uma coisa que eu quero evoluir para os próximos anos, é para desenvolvimento de bordões. Mas por quê? Eu não consigo fazer uma coisa muito criada, sabe? Eu acho que você já tem o seu bordão. Só queima-arroz que é seu. Ninguém tá registrado. Mas o que acontece, por exemplo, Milton Leite, sei o quê, e aquele negócio, que beleza. Se consagrar, né? Isso é coisa que, por exemplo, a gente tava aqui sentado na... Silvio Luiz. A gente sentava aqui a turma, às vezes tinha reunião com os narradores, só os narradores. Então, que beleza. Isso são coisas que ele fala. No dia a dia. Ele tá aqui conversando, alguém solta a pelada. Que beleza. Então, você percebia que era uma coisa natural, que o cara fala, entende? Natural. Então, isso pega. Agora, se você for inventar, fica um negócio muito duro e tal, e acaba não vingando. Tem que ser natural. Isso. Porque você tem que soltar assim, natural. Não ser um negócio forçado. Não fica feio, né? Diego, eu sei que você mexe com muita coisa aqui, e o tempo é muito escasso. Né? Você mexe com gestão de tráfego, né? Redes sociais, faz consultoria comercial, se eu não me engano, é assessor de imprensa da Ferreira Costa. Isso. Então tem muita coisa aqui que nós gostaríamos aqui de lhe perguntar. Mas você mexe com jogo de aposta, não joga? Sim, também. Quando eu lhe conheci, até no dia lá, você estava falando que você estava apostando em jogo de basquete. Isso. Você continua? O que acontece, eu até por estar envolvido com futebol tal, e esportes, eu comecei a acompanhar esse movimento do trader esportivo, né, de aposta, e eu sempre falo o seguinte: se tem alguém fazendo, dá pra fazer, né? E aí eu vi que era um negócio seguinte: o que acontece? O trader, 95% das pessoas que fazem, perdem dinheiro, 95%, isso aí é clássico. Por isso que tem a famosa a frase lá, the house always win, né? A casa sempre ganha, e é verdade. Então só quem ganha dinheiro é o dono. A casa sempre ganha. Mas por que a casa sempre ganha? Porque a maioria das pessoas, fazem por emoção. Elas não fazem análises técnicas, né? Porque se você pega lá, a maioria das pessoas, esses 95%, eles não sabem, por exemplo, que é uma gestão de banca. O que é uma gestão de banca? Vamos dizer que você, Jorge, pega aí R$1.000. Eu vou apostar R$1.000, certo?
Aí o que a maioria das pessoas faz? Pega esse R$1.000, geralmente bota num jogo. Ou dos R$1.000, pega 500 e bota numa entrada. Me diga, se você... que mercado você vai pegar todo o dinheiro que você tem e você vai botar só numa coisa só, né? Então, a gestão de banca, que eu acho que é o principal do trader, é justamente se você tem uma banca de R$1.000 e você faz uma gestão de 100 unidades, que é a básica, isso quer dizer que você vai pegar esses 1.000 e vai dividir por 100. Então, sua entrada ela vai ser uma entrada de R$10. E nunca um cara que tem R$1.000 vai apostar R$10. Ele tem 1.000 lá, ele vai querer apostar 200, 300, 400, 500. Então, assim, ele não leva em conta o risco de perder, o risco de ganhar. Então, existe toda uma ciência de números por trás que o pessoal não estuda. E aí eu passei quase mais de um ano estudando sobre isso e comecei a me aprofundar no negócio, né? E aí eu comecei a desenvolver isso, inclusive lancei um curso para iniciantes, porque era outra coisa assim que eu tinha muita dificuldade, não achava conteúdo sério. Sim. Era sempre os caras ostentando, que é mentira, isso não existe. Mas é bem possível você construir uma renda extra e não precisar largar o que você faz. Porque eu continuo com a minha empresa, essa empresa de comunicação, que faz gestão de tráfego, faz assessoria de imprensa, tudo. A sua empresa é Odds Comunicação. Odds, né? É, Odds. É você e seu parceiro lá. Que é justamente essa curiosidade, assim, o Odds, né? Que Odds vem também das apostas, que Odds é probabilidade, né? E engraçado que o nome do meu sócio começa com O e o meu é Diego Dantas. Aí o rapaz combinou isso. Eu achei que era isso. Era. O O dele e o dele. Assim. Só que vem das apostas de Odds e a gente botou Odds Comunicação, que não tem nada a ver com aposta, mas é uma empresa de gestão de redes sociais que a gente faz, tráfego. E eu, assessoria de imprensa, sempre fiz, né? E aí comecei a entrar nisso, lancei o curso tal, que é para iniciantes, e continuo fazendo. E faço isso muito mais como uma renda extra, assim, não é uma coisa que eu... Vive disso? Não, vivo não. Mas assim, eu gosto muito, porque é um negócio que dá muito dinheiro e que você pode fazer de maneira muito tranquila. Porque o que acontece? A grande vantagem do trade esportivo, ele não fecha, né? Ele é 24 horas. Então amanhã, tarde, noite, sábado, domingo, de domingo a domingo, 365 dias por ano, você abrir a plataforma, tem alguma coisa rolando. É uma febre isso. Agora o grande problema é esse. Esse é um mercado que se tornou um pouco sujo, porque ele começa a atrair gente que não sabe nada. Eu torço por ABC, torço por América, e acho que manjo tudo disso aí, sendo que o mercado que mais dá dinheiro para casa é justamente o mercado onde o pessoal mais perde dinheiro, é o mercado de vencedor e perdedor. Vai dar ABC, vai dar América, vai dar Vasco, vai dar Flamengo. Esse é o pior. Mas quando você abre o mercado, você abre um jogo do Flamengo, você tem 84 mercados abertos dentro de um jogo. Quem vai fazer gol, handicap asiático, número de escanteio. Né? Então isso aí às vezes é muito mais fácil você ganhar aí do que você ganhar no vencedor e perdedor. Entendeu? Mas só que a galera não entende. As pessoas jogam muito pela emoção, né, bicho? Vai na emoção e vai perder dinheiro. Vai perder. É a emoção. E imagine só, por exemplo, o mercado, bolsa de valores é bacana, mas não é tão marginalizado. E ninguém fica rico com bolsa de valor, ninguém. Né? Você pode fazer um patrimônio e os caras que ganham dinheiro em bolsa de valor são coisa de 20, 30, 40 anos. Mas o que acontece? O cara que entra na bolsa de valores, ele estuda para fazer isso. E o cara que quer entrar no trade esportivo, ele acha que ele entende futebol, ele vai entrar e vai ganhar. Não, ele vai perder, isso é certeza. Legal. Bola. Diego, tá chegando no final aqui, cara, tem muita coisa para perguntar, viu? Pois é. O tempo tá muito escasso, mas tinha muita coisa que eu queria perguntar, mas valeu. Gostei aí. Os bastidores aí, tem gente aí que não tem nem ideia do que se passava. Eu realmente fui uma pessoa que eu achava que você não precisava ter esse conhecimento todo para ser um narrador. Então, e é legal ver alguém daqui, né, da nossa terra, que chegou longe, que cresceu, que passou no processo seletivo aí, 12 mil pessoas. E o bacana, bicho, é o seu foco. Você queria sair daqui, quer dizer... E nem precisou sair e foi trabalhar para uma empresa aqui dentro. Hoje eu trabalhei, como eu digo, eu trabalhei no Sport TV. Depois que eu saí do Sport TV, eu fiz o DAZN, que é uma plataforma europeia, né? Inglesa de streaming. Também, sem nunca precisar ter saído daqui. Então, assim, tudo eu fiz morando aqui. Assim, também por escolhas pessoais, poderia estar lá até hoje, mas aí eu teria que ir para lá. Mas como eu tenho família, tenho 2 filhos e tal. Então, assim, eu sempre digo para todo mundo, pessoal que quer começar no jornalismo e tal, bicho... Nunca pense em fazer só uma coisa, entendeu? Assim, eu nunca fiz só uma coisa, porque realmente a remuneração para o mercado local, em qualquer ramo que né? Se você for para o mercado comercial, é muito difícil aqui em Natal, infelizmente a cidade é muito provinciana. Verdade. Então, a melhor maneira de você conseguir se dar bem na sua profissão é você atirar até as profissões mais bem remuneradas
Você não vê um médico só num consultório. Isso. A não ser um cara que tem 40 anos de profissão, então ele tem um nome e tal, ele tem só o consultório dele, cobra R$500 numa consulta e acabou. Agora, quando eu tenho 3, 4 primos médicos, que os caras atendem em 10 lugares. É no hospital público, é no privado, é na clínica, é não sei o quê, porque é assim. Então a mesma coisa da comunicação. Eu faço assessoria, tenho empresa de gestão, não sei o que, de redes, etc. Narro também, e aí complemento com o trader, porque aí é muito mais uma diversão pra mim, etc. Mas é isso. Quer entrar no ramo, quer ser narrador, quer fazer alguma coisa da área, você tem que ser lá no meio, né? E multiplataforma, porque hoje não tem só o cara, eu não posso só fazer TV, eu não posso só fazer rádio, nem só internet, nem só rede, nem só assessoria de imprensa. Você tem que fazer tudo, porque acaba que você vai... E você começou como repórter e foi galgando, e né? fui vingando, exatamente. E às vezes não era a chance que tinha, eu não tinha chance pra narrador aqui, né? Só tinha vaga de repórter, eu entrei, né? E fui entrando e foi dando certo. Só pra finalizar aqui, você hoje, dá um passo pra gente aqui, quem é que vai narrar o campeonato estadual? Rapaz, vai ter Bandeirantes mesmo? Vai ter transmitir, né? Perdão, transmitir. Vai transmitir, vai ser a Band, você que vai narrar, ou eu tem já, nada ainda? Eu já tô fechado a Copa do Nordeste, né, com a TV Ponta Negra e com o Nordeste FC, que é uma plataforma também nacional. De streaming, né? De streaming, que eles cobrem todo o campeonato. Então, aos sábados vou fazer a TV Ponta Negra e nos outros dias da semana, quando tiver Nordeste FC, faço Nordeste FC. E o estadual ainda não está fechado. Ainda não está fechado, está bem, bem encaminhado sempre para a Band. A Band já fez 2 anos seguidos, o campeonato inteiro, que é muito difícil na TV aberta. Então é provável que feche a Band, mas não está fechado ainda. Se for a Band, eu vou fazer também no próximo ano aqui. Tranquilo. O Diego, valeu aí, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, show de bola. Eu que agradeço, obrigado. Muito bom papo aqui, bem divertido aqui e coisas, né, inusitadas que a gente não sabia. Valeu, muito obrigado aí. Pessoal, se inscreve lá no nosso canal, tá aquele like, deixa lá seu comentário, né, dá aquela força lá pra gente lá. É muito importante aí a sua opinião para fortalecer ali o nosso canal. Valeu? E até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera, valeu, Diego. Valeu. Até a próxima.